uma armadura de corpo inteiro e um animal espiritual com um poder de ataque formidável como uma montaria. A Luz Magus murmurou para si mesmo. Esta deve ser a herança dos antigos Cavaleiros de Aço. Ao lado dele, outra Luz Magus suspirou em admiração. Nos tempos antigos, os magos conseguiam recursos muito abundantes. Mesmo técnicas de meditação de alto grau não eram nada de especial, e meros magos oficiais também conseguiram obtê-las. Muitos magos descartaram todos os preconceitos que tinham em relação a facções e seitas, aprendendo e melhorando juntos. Eles até formaram uma enorme aliança, conquistando um mundo após o outro. Essa foi a Era de Ouro dos Magos. Ele repetiu, os olhos ardendo com paixão fervorosa. Mas, por alguma razão, os antigos magos receberam um grande golpe, e os historiadores fizeram uma conjectura de que havia um mundo que era especialmente forte, e o ataque do nosso Magus World contra eles foi frustrado. A fim de evitar que a guerra se espalhasse para o nosso mundo, os antigos magos tomaram a dolorosa decisão de fechar o canal que os conectava a este mundo e selaram os outros canais que estavam conectados a outros mundos. Mesmo assim, os antigos magos que haviam sofrido muito perderam sua capacidade de transmitir suas habilidades e acabaram recusando. O líder da Luz Magia suspirou pesarosamente e depois narrou essa história como se fosse um poema antigo. Mesmo que os magos pudessem receber a herança dos antigos magos, eles ainda não tinham alguns dos materiais necessários de outros mundos, o que impossibilitou que eles progredissem. Portanto, os magos de hoje usam agora técnicas de meditação para progredir, porque esse é o melhor caminho, e muitos poderiam usar as experiências de seus superiores para avançar. Os antigos magos que adquiriram as heranças eram extremamente lamentáveis. Se eles tiveram sorte, eles foram capazes de encontrar recursos que eram compatíveis com seus corpos e melhorar, mas a maioria deles ficaram presos no rank 1 por toda a vida. O líder disse. Os antigos Cavaleiros de Aço seriam de um mundo próximo a nós. É uma profissão específica, exclusiva do mundo do Steel Lava. Depois de conquistar esse mundo, os antigos magos alteraram nossos corpos com alguns métodos, o que resultou no estado especial de evolução que os Cavaleiros de Aço podem alcançar. Sem uma enorme quantidade de sorte, a força deles permanecerá nesse ponto para sempre, então você não precisa invejá-los. O que devemos fazer agora? Devemos prosseguir a um ritmo mais rápido? Um magus com uma cruz carmesim invertida em seus olhos perguntou. Asterisco Voxos. 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 Enquanto viajavam, os magos de nível 2 usaram suas mentes para continuar a conversa. Com a ajuda de sua força espiritual solidificada, seus pensamentos foram processados a uma taxa muitas vezes mais rápida do que a de um rank 1 de magus. Com apenas uma onda de força espiritual, grandes quantidades de imagens e palavras poderiam estar contidas nela. Não. Nós vamos diminuir a velocidade. Com um brilho frio em seus olhos, o líder dos magos de luz diminuiu a velocidade. Apenas deixe os Cavaleiros de Aço da Iron Crown cobrarem na linha de frente. Uma porção da essência da árvore da sabedoria e esse tesouro deve ser suficiente para motivá-los a irem todos para fora. Nós seguiremos atrás deles. O líder exclamou friamente. Este foi realmente um truque. Os Cavaleiros de Aço estavam bem conscientes de que os magos da luz poderiam aproveitá-los, seguindo-os para trás, mas sob a tentação dos tesouros, eles ainda optaram por perseguir seus alvos. Quanto ao contrato com a luz dos magos. Se eles realmente conseguissem obter um tesouro, os magos ligeiros pagariam uma grande quantia por isso de qualquer maneira. Estes Cavaleiros de Aço estavam muito confiantes em suas habilidades. Eles tinham certeza que eles seriam capazes de terminar a batalha antes da chegada dos Magos da Luz. Alistair e os Magos Negros que estavam fugindo na frente também pararam nesse ponto. Na frente deles, uma figura apareceu de repente no ar e bloqueou o caminho deles. Este homem parecia ser extremamente simples, e se eles tivessem uma multidão, seria difícil ser escolhido. No entanto, ele tinha as ondas de energia únicas que pertenciam à classificação de 2 magos, fazendo com que os 3 caras mudassem. Entregue a essência da árvore da sabedoria e o tesouro que você possui. O homem de meia-idade parecia extremamente altivo, tomando um grande gole do frasco ao seu lado e parecendo imperturbável. Você.
Os dois magos negros atrás de Alistair ficaram extremamente irritados. Então, e se esse homem de meia-idade fosse um magus de nível 2? Eles tinham 3 magos que alcançaram a segunda posição. Avo. A resposta de Alistair foi extremamente simples, uivando para Leylin. Seu rosto, que já havia se transformado em um meio-lobo, produziu uma expressão de raiva quando ele se lançou em direção a Leylin. Asterisco pupu. Asterisco enquanto corria, ele abriu a boca e 2 bolas de partículas gigantes de energia eólica voaram em direção a Leylin como explosivos. Enquanto isso, o lobisomem pareceu se transformar em vento e se escondeu na intensa corrente de ar, aproximando-se de Leylin como um furacão, suas garras afiadas cheias de gelo e sede de sangue. O segundo estágio da transformação da fera. Leylin focou no lobisomem que estava se aproximando dele, luzes azuis ocasionalmente piscando em seus olhos. Com uma varredura de seu braço direito, pó vermelho se espalhou no ar. Toque ardente. 2 estrias que provocaram calor intenso penetraram as bolas de energia elementares do vento e dispararam em direção ao lobisomem. Avo. Alistair uivou repetidamente, seu corpo constantemente mudando de direção. No entanto, as 2 linhas de Sorchintor pareciam ter um sistema de navegação e giravam um círculo no ar, bloqueando o caminho do lobisomem. Com base nos exercícios das simulações realizadas pelo AI Chip, a maneira pela qual Leylin estava usando a tocha ardente era semelhante em familiaridade a alguém que a analisava havia décadas. Ele até pesquisou e criou alguns pequenos truques que eram exclusivamente seus. Voo. O lobisomem tentou o seu melhor para evitar o ataque em seu peito, mas em vez disso, seu braço direito foi diretamente atingido pelo raio vermelho de luz. Alistair uivou, um braço peludo com uma garra voando para longe. Ligar. Leylin esticou os braços para frente e pequenas sombras formaram 2 figuras negras que se enroscavam ao redor de Alistair, que agora perderá um braço. Venha ajudar. Asterisco Bang. Asterisco sob o pester das sombras, Alistair foi forçado a desfazer sua transformação lobisomem e rugiu, produzindo a voz de um humano. Os 2 magos negros com ele trocaram olhares, de repente, fizeram seu movimento. Um mago calvo colocou as mãos no chão, cantando alguns encantamentos de som triste que soavam como os uivos de um espírito em busca de vingança. Asterisco xixi. Asterisco uma espora escura de osso espinhoso surgiu subitamente da superfície do solo. Sejam rochas ou plantas, elas foram todas penetradas por esses esporões negros. A espinhosa floresta de esporão ósseo aumentou em área, sua escuridão aproximando-se de Leylin. Bo. Bo. Asterisco as 2 figuras negras foram perfuradas pelas esporas ósseas, mas não machucaram sequer um fio de cabelo no corpo de Alistair. Siley, você fez bem. Outro magus escuro riu e a vara preta em seus braços se estendeu. Espíritos em silêncio no abismo do abismo, voltam à vida. Uma bola de fogo verde se formou de repente na frente da vara preta e explodiu, transformando-se em pontos estrelados que atingiram a floresta de esporões ósseos. Asterisco caixa. Caixa. Asterisco o osso negro impulsionou Siley a convocar levitativamente, formando milhares de grandes soldados esqueléticos segurando martelos de unhas e machados gigantes brancos, avançando em direção a Leylin. Um feitiço de combinação. Leylin gritou involuntariamente. Dentro de magias de rank 2, se os feitiços exibidos por 2 magos fossem similares em termos de seus efeitos, poderia haver um efeito de combinação se eles utilizassem métodos secretos que lhes permitissem combinar ataques. Esse tipo de magia seria então chamado de combinação de feitiços. E seu poder superou em muito de magias regulares de rank 2. No entanto, havia poucos magos de nível 2 cujo corpo e força espiritual estavam em um nível similar. As condições para liberar esse tipo de magia eram muito severas, e havia apenas um pequeno número de magos que atendiam aos requisitos. Leylin nunca imaginou que ele pudesse ver isso. Asterisco Bang. Asterisco o grande martelo de pregos branco bateu, trazendo consigo os sons de uma explosão. O ar nas proximidades pareceu ter sua pressão sugada pelo vento forte, e Leylin sentiu-se momentaneamente sufocado. Poder estimado do ataque puramente físico do alvo, 90 graus. O AI chip fornecido a tempo.
Leyline se esquivou do martelo e uma camada vermelha apareceu na superfície de seu corpo. Ataque puramente físico. Isso significa que ainda há um ataque mágico? Gia. Nesse momento, um grande soldado esquelético que viu Leyline escapar abriu a boca. Múltiplas esporas de osso branco voavam poderosamente como gotas de chuva brancas, cobrindo todas as áreas para as quais Leyline estava planejando se retirar. Rumble! O espinho branco bateu na camada do corpo de Leyline e explodiu. As imensas ondas de energia causaram estragos na camada vermelha, e os raios tremeluziram inconsistentemente, ilustrando sua dificuldade em resistir a esse ataque. Gia. Atrás desse soldado esquelético, grandes grupos de soldados começaram a atirar esporas também. Asterisco Caixa. Asterisco sob seus ataques, a camada protetora vermelha na superfície da pele de Leyline se despedaçou em voz alta. Asterisco Bang. Asterisco grandes quantidades de escamas negras e densamente compactadas apareceram quando seu corpo foi jogado a uma grande distância pelas ondulações da explosão. Raios amarelos brilharam quando os efeitos de mudança de forma foram destruídos, revelando a verdadeira aparência de Leyline. Latem Fireball. Sorching Touch. Chamas vermelhas e brancas se estendiam, e as esporas que enchiam os céus eram queimadas em cinzas. Chamas negras? Você é o Leyline. O magus careca que produziu as esporas negras não pôde deixar de exclamar, atordoado. Muito tempo sem ver, diretor Seeley. Leyline sorriu ao cumprimentar Seeley. Seeley. É este o aluno que traiu a academia? Ele na verdade avançou para a classificação 2. O rank 2 magus, que cooperou com Seeley, ganhou interesse ao olhar Leyline para cima e para baixo. Ele é muito talentoso.